Sr. Presidente, Srs. Deputados, promover a produção agrícola nacional com vista a atingir a soberania e a segurança alimentar de forma sustentável devia ser um desígnio nacional. Mas nós, os patriotas, somos aqueles que somos capazes por lutar por desígnios nacionais, pois somos aqueles que amamos a nossa terra, o nosso povo e a nossa nação. Todos sabemos que os corações dos progressistas batem com a cadência da internacional sinistra e, por isso, estão sempre disponíveis para obedecer cegamente aos interesses e projetos da grande internacional globalista. Mas os tempos estão a mudar, pois os povos da Europa estão a dizer chega a estas forças eco-marxistas que querem limitar tanto a liberdade como toda e qualquer soberania dos povos. O Chega não vai permitir que as políticas impostas pelos burocratas de Bruxelas sejam compulsivamente aplicadas aos agricultores portugueses. O Chega não vai permitir o novo Holodomor em que somos expoliados das nossas terras, das nossas produções, para que outros venham impor distintas formas de fome. Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos Srs. Deputados, depois de 8 anos no poder, já se vê que Portugal nunca atingirá a soberania e a segurança alimentares com este governo socialista e com esta ministra incompetente, pois olham para os agricultores como inimigos. Faz 4 anos que a ministra assumiu funções e garantiu aumentar o autoaprovisionamento de cereais de 18% para 38% em 2023. Ora, em 2023, o autoaprovisionamento não descola dos míseros 20%, a campanha cerealífera deste ano foi a pior de sempre e nos últimos anos temos tido as mais baixas produções de cereais dos últimos 35 anos. Também a Sra. Ministra prometeu dirimir o nosso déficit produtivo total, mas vemos que este continua a ser um dos mais altos da Europa a 27. Comprova-se, por isso, uma vez mais, que estes governantes do sistema não têm palavra e vivem bem com essa desonra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, os agricultores não são inimigos do Governo, mas os governos têm sido inimigos dos agricultores. Sejam os governos da geringonça ou sejam os governos da geriponcha. Os agricultores portugueses são pessoas de bem, que apenas pedem em manifestações poderosas na rua que os deixem trabalhar. Apenas pedem que os governos honrem a palavra dada. Pedem que não destruam nem o Ministério nem as DRAPs. Pedem que o IFAP cumpra as datas de pagamento. Pedem que os libertem dos fundamentalismos dos ecorregimes da PAC 23-27. Pedem que os deixem reter e usar a água das chuvas que, quando há, se perde para o mar. Pedem que os deixem tratar os seus animais com o respeito que aprenderam dos seus pais e dos seus avós. Senhores deputados, será muito difícil atender estes pedidos tão simples do mundo rural? Sr. Presidente, Srs. Deputados, não podemos ocultar a guerra na Europa, o aumento brutal do preço dos fertilizantes, da eletricidade, dos combustíveis. Tudo isto fez aumentar ainda mais as dificuldades do setor agrícola e pecuário. Setores que já enfrentavam graves problemas, como as sucessivas secas, o despovoamento, o anátema do social que é ser-se agricultor ou pecuário, o abandono do interior e, pior que tudo, a perseguição dos sucessivos governos do PS, que além de aplicarem mais de 1.200 taxas agrícolas, olham para os empreendedores do setor primário como se fossem uns ecocriminosos sem perceberem o seu valiosíssimo papel. A todos o Governo quer deixar de mão estendida, como se o pouco que o IFAP paga, tarde e a más horas, para lá de uma esmola fosse ainda um grande favor. Por tudo isto, temos de cortar com as políticas do passado, procurando, juntamente com os agricultores portugueses, as óbvias soluções patrióticas para a agricultura e para as famílias dos agricultores. E nós, no Chega, temos coluna vertebral e temos palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, pedi a palavra para tecer alguns comentários sobre aquilo que se ouviu aqui nesta Câmara no final deste debate e, de facto, não posso deixar, em primeiro lugar, de agradecer aos grupos parlamentares que parecem vir acompanhar a proposta do Chega, mas de dizer também ao Sr. Deputado Rui Tavares que é natural que ache estranho que nós enchamos a boca com palavras como nação e patriotismo. Enchemos a boca com palavras com nação e com patriotismo e com muita honra, Sr. Deputado. Agora, o Sr. Deputado é que é do partido da papoila que não passa de um longa
manos dos globalistas internacionais e que bem sabemos qual é o plano que eles têm para o setor primário e para subjugar a agricultura em Portugal. Ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, também gostava de lhe dizer que também acho natural que o Sr. Deputado tenha dito que não vê nenhuma vantagem na nossa proposta, porque realmente o Sr. Deputado, confunde conceitos de autossuficiência com autoaprovisionamento. Confunde aquilo que são as ajudas diretas incluídas no PEPAC e na PAC com meros subsídios à produção. Fala de mercado livre sem perceber o que é a PAC, o que é o PEPAC e o que é a União Europeia. Fala dos agricultores como se fossem pedintes de mão estendida, de esmola, exatamente muito à mesma maneira como diz o PS. Por isso, Sr. Deputado, nós sabemos que a IEL não tem soluções e não tem ideias para o mundo rural, simplesmente porque a iniciativa liberal não existe no mundo rural. Vou concluir, Sr. Presidente. Quanto ao PSD, de facto, há poucos dias os agricultores portugueses perceberam que não podiam confiar no PSD, que ali de cima proclama a defesa dos agricultores, mas que depois, nas noites eleitorais mais difíceis, vai compactuar com o diabo animalista, mas os agricultores sabem que podem contar com o Chega, porque no Chega o mundo rural, a pecuária, o setor primário e todos os que os compõem são para nós um ponto de honra. Tem mesmo que concluir. Vou concluir, Sr. Presidente. São um ponto de honra e nesta bancada ainda há honra e ainda há palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.